Querida Igreja do Senhor, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Amém. Dizendo aos irmãos que, antes de tudo, é notório e visível a boa mão de Deus sobre nossa vida. E isso independe da circunstância a qual qualquer um de nós estejamos vivendo. Ontem nós estivemos no nosso ponto de pregação ali na Bahia, no Salgado do Benício, e compartilhamos um pouco do alimento espiritual com nossos irmãos que hoje, por motivo de força maior, não podem estar conosco. Mas aqueles que aqui estão foram por Deus separados para, mais uma vez, ouvir uma porção do alimento que não se encontra em padarias, lanchonetes ou mercadinhos. Você só encontra no lugar onde você se despoja de si mesmo e de modo voluntário, com um coração desejoso. Você se dirige para, em momento solene, ajuntando-se ao povo de Deus, dedicar a Ele o culto devido. E Deus, Ele pode chamar a nossa atenção de várias maneiras, mas Ele vai tratar e cuidar de nós ao longo de toda a nossa vida aqui, utilizando a palavra dEle como meio ordinário. E eu queria fazer uma introdução antes, para ilustrar a mensagem que iremos compartilhar com os irmãos. Nós, quando nos empenhamos a fazer algo que gostamos, nós queremos fazer o melhor. Se for uma casa, a gente quer fazer ela com as dimensões que nos atendem. Nós queremos usar materiais de qualidade. Nós queremos profissionais que executem cada parte que esteja de modo a que nos agrade. E não tem nada de errado nisso. Se nós formos, por exemplo, fazer uma restauração em um veículo, nós queremos restaurar esse veículo com o melhor profissional. Aquele camarada que faz a melhor pintura. O mecânico que é reconhecido em toda a região por excelência. Você quer alguém que mexa na parte elétrica, que seja de fato um conhecedor exímio daquela área ao qual você está contratando. Você não quer chamar qualquer pessoa para poder estar dando seguimento a um projeto que o Senhor colocou no seu coração. Mas diante de tudo isso, diante de projetos que às vezes nós mensuramos em nossa vida, tem um projeto que ele é, assim, importantíssimo e que, é claro, é abençoado por Deus e, pelo menos pela grande maioria esmagadora, é algo desejável, que é o casamento, o matrimônio. A união entre duas pessoas, entre o homem e a mulher. Entre duas pessoas, às vezes, diferentes, até mesmo de nacionalidades distintas. Pessoas que não sabem, às vezes, no início, falar ali o idioma do outro. Se aproximam, se esforçam, daqui a pouco um está dominando o idioma do outro e eles começam a conversar e começam a caminhar juntos e ali se consuma o matrimônio. Do matrimônio consumado gera a família e a família, sim, por sua vez, ela dá sequência ao que de fato, ou para o que de fato ela foi por Deus criada. Mas uma pergunta, dentro de todo esse desejo e essa vontade, é aonde Deus entra em tudo isso? Aonde é que Deus entra dentro do projeto do novo lar que você almeja? Aonde é que Deus entra dentro de um projeto de formação ou de aprimoramento acadêmico? Aonde é que Deus entra dentro do princípio de formação familiar? Dentro daquele primeiro momento, que é o momento em que os dois se decidem. Um decide para com o outro dedicar-se. Eu me dedico a ela e ela dedica-se a mim. Aonde é que Deus entra em tudo isso? Como você tem tratado a presença de Deus em um momento que você vai tomar uma decisão que envolve toda a sua vida? Eu sei que
em um momento de casamento, a gente fica preocupado com todos os detalhes, né? Se a bebida que vai ser utilizada está gelada satisfatoriamente. Se o bolo ele foi executado como de fato você almejou. Se os salgados, que muitas das vezes podem ser fritos na hora, estão de fato agradáveis ao paladar, tanto daquele que contratou como também dos seus convidados. Mas a pergunta que não se cala é aonde está Deus em tudo isso? Uma certa feita, quando estava ainda no campo missionário em Pilar, um certo amigo chegou e me fez algumas perguntas. E ele fazia as perguntas relacionadas a um filho que, se eu não me engano, tinha 9 ou 10 anos, super inteligente. Inclusive, nós colocamos um codinome nele de astronauta. Ele era super inteligente. E eu perguntei a esse pai o que ele almejava para o seu filho. E ele colocou que almejava ao seu filho saúde. Ele colocou que almejava ao seu filho uma formação acadêmica por excelência. Também ele disse que almejava para aquele filho que ele conhecesse uma pessoa que o completasse, que também cuidasse dele. E aí ele disse uma quarta situação que foi ligado ao seu trabalho. E eu disse a ele: olha, nessa sua apresentação, Deus já está em 5º lugar. Quando Ele vai aparecer? Quando é que Ele vai ser o que de fato deve na vida do seu filho? Quando Ele terá a primazia? Eu não sei, meus irmãos. Eu sei de uma coisa, que você não escolheu seu pai nem sua mãe. Mas quando se trata de parceiro ou parceira, daquela pessoa que for escolhida para envelhecer com você, você pode escolher. Está ali. Você tem o poder de dizer sim e não. Inclusive, na hora de consumação do ato, é perguntado. É de livre e espontânea vontade que fulano de tal aceita. E aí a pessoa diz sim. É de livre e espontânea vontade. Quero convidar vocês, meus irmãos, para hoje meditarmos um pouco no texto da palavra do Senhor, em que está registrado no Evangelho segundo João, escreveu, capítulo de número 2, versos de número 1 a 12. O Evangelho de João, composto desses 21 capítulos, ele traz vários registros de suma importância. Porém, quando João inicia o seu evangelho, ele vai iniciar falando sobre Jesus, e ele vai dizer que esse Jesus, ele era o verbo que estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. João, ele inicia apresentando Jesus como o que de fato ele é Deus. E se nós não temos a intenção e a boa vontade e o entendimento claro de que Jesus é o de fato verdadeiro convidado por excelência para estar em nossa vida nos mais importantes momentos, eu já não sei mais o que pensar. João registra isso, e nos 21 capítulos ele traz alguns textos que são emblemáticos e marcantes dentro daquela composição apresentada por ele. João tem o versículo talvez mais citado da Bíblia. Ele traz João 3,16 dizendo que porque Deus amou, e interessante é a palavra que vem depois, diz que ele amou de tal maneira. É porque não há uma forma como você medir assim exatamente o tamanho do amor de Deus, mas diz que ele amou de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, ao contrário do que ele é de Maria ele é o primogênito, mas de Deus ele é o único, ele é o unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a centralidade do Evangelho. É aqui que reside o âmago da mensagem de Cristo. É aqui que reside a consumação da obra dele naquela cruz. Ele morreu para nos dar vida. Ele trocou de lugar com você. E aí, depois de ser contemplado com tudo isso,
A pergunta que eu faço é: que lugar você tem dado para Cristo em sua vida? Eu acredito que nós podemos ilustrar que nos nossos corações, eu tenho dois, né? Eu tenho um natural e tenho um outro coração metálico, um coração auxiliar, porque o meu natural ele estava dando uns probleminhas, umas entradas de ar. E se nós considerarmos que esse coração é como se fosse um trono, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: quem tem sentado no trono dos nossos corações? É a sua vontade divorciada de Deus? É um bem material? É o seu achismo? É o seu pai, a sua mãe? Ou você mesmo, né? Tem um tipo de piada que diz assim: existe um lugar que eu posso sentar que minha esposa jamais sentará. Diga aí se eu sou autoridade ou não sou. Existe um lugar que eu sento que ela nunca poderá sentar. Esse lugar é o colo dela. Ela não pode sentar no próprio colo. E nesse trono, usando essa gratificante ilustração, deve arremeter a nós que no trono dos nossos corações nós não podemos sentar. Que ele tem que estar reservado para aquele que por excelência tem o direito de sentar nele. João também, ele nos traz, já nos capítulos finais, no capítulo de número 20, um registro de suma importância, onde nos versos de número 30 e 31 do capítulo 20 está escrito assim: que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês tivessem conhecimento e que assim sendo, crescem em Jesus Cristo. O Evangelho, assim como toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele não direciona você a outro senão ao Senhor. E quando ele direciona você a Deus, é apenas em duas colocações: colocando você na posição de servo e colocando ele na condição de Senhor. E ele é por excelência. E olhe, não menospreze a condição e qualificação de servo de Deus, porque isso, meu irmão, isso é muito mais do que você ser um coronel ou um general. E eu me lembro muito bem de amigos meus que eram de alto escalão da polícia e eles foram para a reserva. Reserva quer dizer que eles não mais estão atuando. Eles continuam sendo militares, eles continuam sendo remunerados como a patente tal que exerciam, só que eles não têm mais poder ativo. E eles diziam assim: meu filho, depois que a gente vai para a reserva, a gente perde a moral. Ali acabava o seu poder ativo. João, depois de escrever isso, ele nos traz o texto que iremos meditar hoje. Capítulo de número 2, eu farei a leitura e os irmãos apenas acompanhem suas Bíblias. As bodas de Caná da Galileia, versos de 1 a 12. A palavra do Senhor, que é perfeita, inerrante e suficiente, nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou:
tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu peço você, meu irmão, que se encontra hoje aqui, que curve sua fronte. Nós vamos mais uma vez abastecer o nosso tanque da fé por via da oração. Não paga não, viu? Não paga. Pai Santo, é no Senhor que nós ancoramos a nossa confiança. É em Ti, meu Pai, que nós repousamos em todos os momentos e principalmente naqueles em que as nossas forças são notoriamente trazidas à falência. Rogamos a Ti, meu Pai, pela palavra que o Senhor colocou em nossos corações para ser compartilhada com o Seu rebanho. Clamo a Ti que a aplique. Eu clamo a Ti, meu Pai, que me tome pela mão e me conduza para, de maneira sucinta, porém objetiva, externizar essa palavra com o único intuito de glorificar e exaltar o Teu nome. E que pela misericórdia e graça que a Ti pertence, possa a Sua igreja ser agraciada e edificada. Pai Santo, nós oramos, bendizemos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, falar em casamento é um caso sério. Esses dias, inclusive hoje, foi orado pelo aniversário de casamento do pastor e da minha digníssima esposa ali, dona Lucitânia. O nosso casamento, na verdade, foi realizado ao dia 14 do mês, porém, como o dia 14 o fórum era fechado e o juiz abriu só para casar a gente, aí teve que colocar dia 13. Fiquei grato. E no início do nosso casamento, eu posso dizer a vocês que foram muitas ondas que bateram no barquinho que a gente estava dentro. Mas não foram poucas, meus irmãos. Foram muitas ondas. E que buscava simplesmente fazer com que aquele barco viesse a se estilhaçar, viesse a ser destruído, e que aqueles que estavam ocupando ele viessem a naufragar, e que aquilo fosse destruído. E eu digo a vocês, minha esposa está aqui e sabe que por um tempo nós sofremos muito. Sofremos porque nós temos 15 anos mais ou menos de conversão, e de relacionamento nós estamos aí na casa de 20. Então, quando nós começamos a caminhar, nós não tínhamos ainda esse temor ao Senhor. Nós éramos rebeldes. E ao contrário do que de fato deve ser feito, nós convivemos juntos e não estávamos em conformidade segundo o Senhor. Até que um dia nos foi colocada uma situação que nos favoreceu e assim nós oficializamos o nosso casamento. E eu posso dizer a vocês, eu estou dizendo o que vivi. Foi a melhor coisa que nós fizemos. A nossa vida passou a ser por Deus ajustada. Eu não estou dizendo a vocês que estou falando a vocês aqui, sou perfeito. Não, eu não sou perfeito. E minha esposa também está distante disso. Mas nós temos andado com aquele que é perfeito. E Ele tem sido o nosso auxílio em meio a todos os momentos que antes predominavam sobre a gente. E assim sendo, Deus tem dado graça e cada dia é um dia a mais. Os que passaram nos servem de experiência para os novos dias que virão. Temos filhos,
temos netos, e agora está nascendo outra, que é a nossa almejada e já querida, né? E junto com isso é inevitável que venham algumas adversidades. Quando você pensa em organizar a festa de casamento, você pensa nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu não vou dizer aqui, claro, o nome, mas eu já fui convidado para um casamento em que eu era o padrinho. Dizia que era um padrinho de honra, e eu posso garantir a vocês que foi difícil aquele momento. Meu Deus, foi muito difícil. E aquele casamento, mesmo sendo um momento que era para que eles se alegrassem, houve situações que trouxe tristeza naquele dia. E eu não preciso dizer a vocês que o que perdurou para frente não foi algo bom. E acabou-se que os dois acabaram se distanciando. Todas as vezes que alçarem algo em que Deus não esteja no negócio, seja um casamento, seja o comércio, seja o adquirir algo, há grande chance de não dar certo. O texto em questão de hoje vai logo no início, no capítulo de número 2, falar que 3 dias depois, mas depois de quê, homem? De que é que João está falando? Do que ele trata? E se você olhar comigo um pouco mais no capítulo 1, você vai ver 2 dos discípulos de João que viram Jesus. E eles disseram assim: olha, Senhor, nós intencionamos segui-lo. Aonde é que o Senhor assiste? Jesus vai só dizer assim: venha e veja. Venha e veja. E ali nós vamos ver que era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E isso era notório o conhecimento, porque o que ele disse aqui era o que o Antigo Testamento falava, que Deus prometera aquele que seria o Redentor de Israel. Ele está dizendo: olha, nós encontramos aquele ao qual a palavra de Deus, nos profetas e nos salmos falam. Nós achamos ele. E aí eles, atrás de Jesus. Mas eles ainda no caminho encontraram mais 2. Filipe e Natanael. E aqui o Senhor dá uma fala muito emblemática nos versos finais, onde ele diz aqui: ao que Jesus, no verso 50, respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, credes? Pois maiores coisas do que essas verás. Foi isso que Jesus disse a ele. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso que o Senhor está falando, Ele está dizendo sobre a conexão que é entre o reino espiritual e o reino físico através dele. Hoje nós, carnais, pessoas que ainda estamos sujeitas à morte física, nós só temos ligação genuína com o reino celestial através de Jesus. E ele disse que esses aqui, eles veriam. O texto diz, no verso de número 1, no capítulo 2, que 3 dias depois disso, 3 dias depois de Jesus ter dito isso e ensinado a esses seus discípulos, houve um casamento e o local foi em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Nós estamos falando de um cenário comum dentro dos registros da Escritura. Betânia, Tiberíades, Caná da Galileia, Belém, todos esses lugares fizeram parte durante o cumprimento da missão, do ministério de Jesus aqui na terra. E nesse casamento, que não era um casamento nos moldes de nós, dos nossos casamentos de hoje, os casamentos dessa época, as suas festividades duravam entre 5 e 7 dias. Hoje, quem ainda comemora festivamente mais ou menos com esse modelo, são as comunidades ciganas, que duram em média ali 3 dias de festa ininterruptamente.
É de manhã, de tarde e de noite, e enchendo e derramando músicas, danças e assim vai. O casamento nesse contexto era assim. O casamento nesse contexto era muito diferente do que era hoje. No dia da festa era que o noivo, acompanhado dos seus amigos, ele vinha na estrada ao encontro da sua noiva, e somente ali, depois de consumado o ato de toda a festividade, de toda a cerimônia, era que ele tomava a sua esposa, reservava-se com ela, efetivava-se o ato, onde esse ato era verificado, e a festa tomava de 1, 2, 3, 4, 5 até 7 dias de festa. O primeiro verso diz que Maria, a mãe de Jesus, ela foi convidada. Lembre-se, nós estamos em um contexto em que as cidades da época, as comunidades da época, elas eram pequenas. Mas essa festa, ela era estendida a toda a comunidade. Era um momento em que duas famílias, de fato, se uniam, uma para defender o interesse da outra. Agora a sua família é a minha família e a minha família tornou-se a sua família. O segundo verso vai nos dizer que Jesus também, ele também foi convidado. E olha, uma das primeiras coisas que nós fazemos quando vamos organizar uma festa desse tipo é uma lista de convidados. É uma lista de convidados. E se nós olharmos para o texto é claro. Jesus está aqui dentre esses convidados. E olhe, até o presente momento, ainda não tinha vindo à tona os prodígios, sinais e maravilhas que ele fez, porque fez muitos. Ele curou cego, ele curou coxo, ele fez mulheres com fluxo de sangue cessar, ele ressuscitou pessoas que já estavam mortas. Ele transformou água em vinho. Ele fez multiplicação de pães e peixes. Ele também fez um homem, depois de ter visto a falência em uma pesca, se deparar de modo frontal assim, com a maior abundância de pesca vista pelos seus olhos. Esse foi Jesus. Mas até o momento, Jesus não tinha manifestado nenhum dos seus milagres. Uma prova de que esse que realizava o casamento, essa família, ele não tinha convidado Jesus por favores, porque até aqui ele não tinha proferido nenhum, porque esse aqui é o registro do primeiro sinal de milagre feito por Jesus. Aqui diz que ele deu princípio ou início aos milagres, mas não somente Jesus, como também foi convidado os seus discípulos para esse casamento. Que dia de alegria! E meus irmãos, dentro de um casamento é evidente que nós convidamos pessoas que eles foram importantes durante aquele tempo que antecedeu a consumação do casamento e que você intenciona que ele faça parte do porvir. Alguns até tomando parte mais próxima, como de fato a Bíblia chama, mais chegado do que irmãos. Às vezes eu encontro pessoas dizendo assim: olha, hoje nós temos que ponderar muito sobre amigos. Eu falei: pois meu irmão, eu sou um homem rico, mas é rico não é devagar não, é com força, porque eu tenho muitos amigos. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque nos momentos mais difíceis meus, mais difíceis de verdade, estavam todos ao meu lado. Mas aí eu faço uma aplicação. Quem tem sido o nosso genuíno, íntegro e inseparável amigo? Quem tem sido aquele convidado por nós para estar presente nos momentos mais importantes, nas decisões que são divisores de água em nossa vida? Jesus foi convidado, e não somente ele, mas os seus parceiros de missão, aqueles que depois ele comissionou, como registra o livro de Atos escrito por Lucas, como os fundadores da igreja primitiva, os apóstolos. Mas o que diz agora o verso de número 3?
como João registrou o que seguiu depois disso. Depois da lista de convidados, a festa já em andamento, as pessoas se alegrando, conversando, rindo, cumprimentando o noivo. O texto no verso 3 diz que, tendo acabado o vinho. Eita, meus irmãos, o vinho acabou. O verso 3 diz que o vinho acabou e que, ao constatarem que o vinho acabou, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. E aqui nos dá uma clara ideia, e podemos assim entender, de que o vinho acabou antes que a festa encerrasse. Houve uma falta. O verso de número 4 é o complemento dessa mensagem, aonde diz que Jesus respondeu dizendo o seguinte: mas lhe disse Jesus, mulher, ele está falando com a sua mãe, com a bem-aventurada, como disse Isabel, como disse Isabel, ele disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. João, no capítulo 6, no versículo de número 38, ele vai registrar o seguinte: as palavras de Jesus foram: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus está de modo muito claro, dizendo que a sua missão estava de modo ligado e de modo a não poder ser separada com aquilo que de fato agradava era Deus. Ele não estava preocupado com o que ninguém dissesse, nem mesmo a sua mãe. Ele tinha uma prioridade maior e ele estava alinhado com o Pai. Ele não poderia proferir nada aqui que estivesse divorciado daquilo que fosse alinhado com Deus. A sua mãe falou isso com a maior das boas intenções. Mas o Senhor Jesus é muito claro. E ele disse que o que ele veio cumprir aqui, a missão que a ele foi confiada, foi obedecer de modo inquestionável aquilo que agrada ao Senhor. E o texto segue, aonde Maria, ela descreve de maneira muito clara, quando ela diz no verso 5, então falou aos serventes, fazei tudo o que ele disser. É como se ela de fato declarasse: olha, é ele quem tem o poder para fazer isso, viu? É ele quem tem a autoridade para fazer mudar a situação. É ele quem pode fazer aquilo que está fora do seu alcance. É ele quem pode mudar, independente. Ele não precisa mudar você do lugar, como hoje nós temos ouvido de muitos. Meus irmãos, eu tive que aconselhar uma pessoa que eu não sei qual é a idade dela, mas ela tem muito mais de 70 anos. E o seu esposo também não tem uma idade menor, aonde depois de uma escola bíblica ela chegou e disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Os olhos dela, ela estava tão chorona que isso aqui estava cheio de lágrimas. E eu disse: meu Deus, vai morrer desidratada. E ela disse: olha, eu preciso me separar de fulano, eu não suporto mais. Eu disse: mas minha irmã, o que aconteceu? E ela disse que o amor tinha acabado. Eu falei: opa, já me deu uma brecha, porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Ele tudo suporta. Ele não se ufana, ele não se exalta, ele não arde em ciúmes e nem age por vontades egocêntricas, pessoais. Nós temos ouvido muito: ah, meu irmão, eu quero alguém que me complete. Eu quero alguém que me faça feliz. Mas você nunca fez essa pergunta, não? Se você está casando para fazer alguém feliz? Se você está se propondo a esse matrimônio para ser aquele que apoia, aquele que com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio, busca estar de ombros um com o outro? E disposto
a colocar as mochilas de vontades pessoais no meio da sala e se desligar daquilo que não convém àquele novo momento da vida? Ou é como alguns costumam: eu quero ser casado, mas continuar vivendo como solteiro? O texto diz que, mediante a falta daquele momento tão importante, que poderia trazer um transtorno entre as duas famílias, porque era a família do noivo que contratava o serviço, e talvez aquilo trouxesse um dissabor, trouxesse uma discussão entre as famílias que até atingisse o casal que estava se unindo. Se você não teve condição de estabelecer uma festa tão pequena, de 5 a 7 dias, como você vai poder honrar uma vida ao lado de minha filha? Poderia ser dito isso. E eu quero que seja revogado esse matrimônio. Ele é um incompetente. Poderia. Isso poderia trazer uma mão um pouco mais pesada no sal. Mas Maria disse: fazei tudo o que ele mandar. Lembre-se, eles convidaram Jesus. E não foi por favor. Foi por espontaneidade e gratidão, porque eles convidaram a todos os seus discípulos e muito mais pessoas. O verso em seguida, é o verso de número 6, diz que estavam ali 6 talhas de pedra. Essas talhas, elas tinham a capacidade, ela podia variar de 80 a 120 litros. Era para se colocar água onde eles se higienizavam, onde eles se limpavam quando chegavam de viagem. O texto ainda no verso 6 diz que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas, porções menores que podiam caber entre 30 e 40 litros. Então as pessoas utilizavam aquela porção menor para trazer a água ou o vinho ou o que fosse, colocar lá, e colocava-se até que as mesmas enchessem. E aqui ele traz a dimensão do tamanho e de quanto vinho aqueles recipientes comportavam. E o que o Senhor Jesus disse em seguida a isso, no verso 7, foi para que lhes disse Jesus: enchei de água as talhas. Mas o que faltou foi água ou foi vinho? Será que Jesus se confundiu? Será que, como diz de modo popular, ele passou batido? Será? É muito difícil? Não, é impossível. Ele sabe com plena certeza. E quando ele disse, mediante o conhecimento que foi chegado, que faltou vinho, mas que esses homens deveriam encher de água, e o texto diz ainda no verso 7, que eles as encheram totalmente. Lembre-se que o que faltou foi vinho, e o que foi pedido para se encher foi de água. E é como se Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, dissesse: exerça a fé diante de mim. Eles podiam: olha, a gente vai comprar vinho lá no seu Zé português, ele tem vinho em abundância. Mas não, Jesus pediu que colocasse água, mas o que faltara foi o vinho. E isso é como se ele dissesse: depositem fé na minha palavra, confiem no que eu digo, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu não preciso ver para crer, mas porque creio com os olhos da fé, eu contemplo. Não sei se é enfermidade, não sei se é a falta de algo, mas tudo que você pode estar sentindo, aflição, medo ou insegurança, ele só será vencido em Cristo. Ele é quem é a resposta, a solução. Ele é o cabal em toda e qualquer situação. Mas e agora? O que aconteceu? Qual foi o consumar de tudo isso? Será como foi que Maria ficou? Maria, que tinha dito a ele que tinha faltado vinho. Será que os seus pares que estavam ali próximos, será o que eles imaginaram? Enlouqueceu. Ficou doido. De jeito nenhum, meu irmão.
O verso 8 diz que depois de feito o que o Senhor Jesus ordenara, depois de pegar água e encher até o limite, diz que no verso 8 então, lhes determinou. Essa palavra ela também tem um cunho militar. Quando você está em um batalhão, às vezes um superior quer dar uma ordem meio assim, meia fora, né? E aí o subordinado diz assim: determine, dê por escrito. Ele não dá, porque ele sabe que vai incriminá-lo. Determinar, quem o faz é quem tem de fato autoridade. E o Senhor Jesus determinou, verso 8, que eles agora deveriam tirar agora e levar ao mestre-sala. Eles fizeram. O mestre-sala era um homem contratado pela família do noivo para organizar e conduzir a cerimônia, para fazer a avaliação do que seria servido para beber e para comer, como também como estava sendo servido. Ele era um gerente, ele era aquele que era responsável pelo bom andamento da festa. Mas lembre-se que a festa tinha saído do controle, o vinho tinha acabado e com certeza o mestre-sala sabia. Os seus subordinados devem ter chegado a ele e dito: mestre-sala, o vinho acabou, o que é que nós vamos fazer agora? Me diga. Diante da conformidade que fora pedida pelo Senhor Jesus para que fosse feito por ele, alguém que ele não tinha apenas a responsabilidade, ele tinha a qualificação. E o texto mostra isso. Olha o que foi que ele disse. Verso de número 9. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho. Experimentou. Ele experimentou. E ele tinha isso como um papel profissional. Ele era alguém capacitado para distinguir um vinho de qualidade melhor de um vinho de qualidade inferior. Agora o texto ele vai trazer uma elucidação, se bem que nós já sabemos, né? Diz assim: não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os serventes que o haviam tirado a água. Eles não tinham compartilhado com o mestre-sala a situação que aconteceu. O texto está dizendo. Mas ele experimentou. E em seguida ele chamou o noivo, porque era a família do noivo quem tinha a responsabilidade de convidar ou de contratar ele e todo o serviço. Sabe o que foi que ele disse depois? O verso de número 10. E lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E aqui, meu irmão, entra uma coisa chamada a excelência da majestade de Cristo. Você pode fazer o esforço que quiser. Você pode mandar buscar o vinho do Porto. Você pode mandar fazer uma lista dos mais renomados vinhos do mundo. E eu estou usando o vinho como ilustração. Você pode convidar os maiores boleiros do mundo, aqueles que fazem os melhores salgados, mesas de vidro, chocolates até na área que antecede o banheiro. Você pode fazer o que quiser, mas quem faz a genuína diferença, não somente na festa, mas na vida de todos aqueles que ali se encontram, esse tem nome e sobrenome, é Jesus.
não é o quão caro foi o bolo, não é aonde a sua festa aconteceu, não é a marca do terno que você usou, não é isso. A diferença faz se ele é o seu primeiro convidado, se ele é aquele que você diz: Senhor, eu rogo que o Senhor faça-se presente em nossa vida e não apenas no primeiro dia. Eu rogo que o Senhor nos conduza pela mão diante de cada momento, sejam eles os que nós mais almejávamos ou naqueles que muitas das vezes nós nem esperávamos que tivéssemos, e você sabe que eles virão. Na vida dois, meu irmão, momentos fáceis e difíceis são muito presentes, e você tem que ter a destreza e a sensibilidade dadas por Ele para contornar, superar e vencer os momentos difíceis. E também é por Ele dado a maturidade para saber absolver até mesmo os momentos bons. Porque se tem uma coisa que nos leva a baixar a guarda, são momentos de tranquilidade. Você está olhando, não está vendo nenhum adversário vindo, você está ali na torre da muralha, está vindo ninguém, não está vindo ninguém. Mas como diz o louvor, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. E antes que o temporal venha, a gente faz o quê? Coloca Jesus no barco, chama Jesus para andar conosco de mãos dadas. O verdadeiro casamento ou matrimônio, a união, ela vem de fato consolidada quando ela é feita nas três pernas: nós, a nossa esposa e o Senhor. O Senhor, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, eu sei que nós temos um casamento verdadeiramente consolidado. Não estou falando perfeito, não da parte dele, mas da nossa, que somos frágeis, sensíveis e limitados. Porém, ele chega e diz: como é que pode? Os outros põem primeiro o vinho mais inferiorzinho, não, o vinho melhor, depois coloca o pior, porque as pessoas já estão alegres, né? Já não sabem já fazer a diferença. Mas vocês fizeram foi o contrário. E isso mostra que aonde Deus age é infinitamente melhor do que nós. A excelência que repousa sobre Ele é incalculável. Por isso, a decisão mais sábia é dizer: Senhor, conduz com excelência ímpar sobre nossas vidas conforme a sua vontade. O verso em seguida diz o seguinte: com este deu Jesus princípio ou início aos seus sinais em Caná da Galileia. Pronto. A partir desse versículo mostra que Jesus começou aqui os seus milagres. Foi aqui que ele começou a manifestar poder, coisas que não eram comuns ser vistas. Como é que pode se encher de água e transformar-se em vinho? Meu amigo, o vinho, para chegar em um estágio de excelência, ele precisa de tempo. E tempo era o que aquelas pessoas não tinham. Mas o Senhor não está sujeito ao tempo para agir por excelência. Aonde você pensa que vai demorar, a providência de Deus é simplesmente imediata. Simples assim. Simples assim. Ao me colocar para fazer a troca do meu terceiro marca-passo, nós andamos um pouco errantes, porque Salvador não liberava, Juazeiro não liberava, não sei onde não liberava, manda uma, manda duas, manda três, e não, e a bateria do meu marca-passo esgotando-se. E chegando ao fim, e eu já mostrando sinais de cansaço, eu não completava uma frase: a casa de João é preta com as portas brancas. Eu não conseguia falar assim, porque o meu fôlego já não vinha mais.
O risco de eu desmaiar atravessando uma rua ou aqui era vapt-vupt. Kátia não dormia mais porque eu acordava procurando fôlego. E eu tranquilo. Nunca perdi um culto. Nunca abri mão de cumprir com a minha missão aonde o Senhor me levou. Nunca. Nunca. Eu nunca falhei um culto lá. Nunca. E não era para provar às pessoas que eu era bom. E não estou falando isso aqui para mostrar que eu sou melhor. É porque eu tenho um compromisso. E o meu compromisso não é com o número de pessoas, mas é com o Deus da igreja. Independente disso. E aí, um sábado, nós já sem perspectiva, buscando fazer uma regulação, entrando pela UPA para ser internado, para não sei o que mais lá, disse, não tem como. E nós temos e agora? E aí, meu amigo velho, quem foi o nosso socorro, bem presente na tribulação, foi ele. E no sábado, o Senhor entra com providência, deslocando-me no domingo para o Recife, fazendo a minha cirurgia na terça-feira, ou foi na segunda à tarde. No dia seguinte, à noite, eu vim embora. E estou aqui. E isso é apenas, meus irmãos, um pequeno gesto. É apenas um pequeno agir de Deus na vida de um. Porque esse Deus é o mesmo Deus que vocês conhecem. É o mesmo Deus. E eu sei que cada um de nós aqui, se já não vivemos em algum momento, seja no casamento, seja na nossa vida pessoal, nós não estamos isentos ou livres de viver. Mas eu aconselho a você, seja ele o seu companheiro em todas as horas. O verso ainda continua dizendo assim que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Manifestando a sua glória, ele manifesta a glória do Pai. E a ele glorifica. O primeiro propósito de Jesus é glorificar a Deus. Ele não nos salva para simplesmente sermos salvos e andarmos aí arrotando, né, um benefício que Deus nos deu. Não. Ele nos salvou e foi providência em nossas vidas para uma única coisa. Em primeiro lugar, para a glória de Deus. O verso ainda segue no capítulo 11 dizendo: e os seus discípulos creram nele. Vocês lembram do que está escrito em Lucas capítulo 5? A maravilhosa pesca. Diz que a abundância de peixes que ali foram pescados era tão grande que mesmo Pedro e os seus companheiros, chamando os outros barcos, diz que eles encheram ambos. Não foi um barco cheio de peixe. Foram ambos os barcos lotados a ponto de quase, ou seja, aproximaram-se, ficaram perto de naufragar, de irem a pique. Essa era a dimensão da vastidão de peixes pescados. Mas sabe o que foi que aconteceu? Diz que quando eles chegaram à beira da praia, diz que Pedro e os seus companheiros largaram tudo e foram com Jesus. Esse vinho, por maior que fosse a quantidade, vamos considerar que esses recipientes fossem de 120 litros, eles iam acabar. Um dia eles acabariam, se não durante a festa. Mas eu digo uma coisa a vocês, que aquele que proferiu milagres, ele é eterno e não tem limite. Porém, o texto é claro quando nos mostra que o verdadeiro propósito não foi mostrar que ele podia transformar água em vinho, mas chamava esses que eram seus ouvintes a crerem salvificamente nele, como diz o verso que encerra o capítulo. E os seus discípulos creram nele. Se você ler João no capítulo de número 11, vai registrar a ressurreição de Lázaro. Do verso de número 42 em diante, vai dizer que muitos que ali estavam creram nele. Outros foram a ter-se com os fariseus. Uns foram e creram de fato, e os outros ainda ficaram nutrindo a incredulidade.
O verso 12 encerra a perícope em questão, dizendo que depois disso desceu ele para Cafarnaum. Cafarnaum foi conhecida como a cidade de Jesus, o lugar onde ele repousava, o lugar onde também ele proferiu e fez muitos milagres com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali, não foi muitos dias não. Jesus, ele estava em cumprimento da sua missão. E é interessante, né, que o texto aqui ele faz a distinção entre a mãe, os discípulos e os irmãos. Nós temos uma determinada igreja que diz que irmãos e discípulos são a mesma coisa. Então, não tem como consolidar aqui, porque há uma distinção entre irmãos e discípulos. E Jesus foi, mas não ficou muitos dias, porque ele estava intuitando de maneira cabal a cumprir a missão, que era até aquela cruz no madeiro, consumar a obra de redenção de um povo. A mensagem dessa noite, meus irmãos, nos chama de maneira vasta e abrangente a refletir sobre que tipo de prioridade tem tido ele em sua vida, na sua família, na sua comunidade. E sendo isso, como têm sido os feitos dele recebidos por você? Você tem se resumido a atos pontuais? Porque, deixa eu só te dizer uma coisa, para que você fique atento à verdade. Tu só está aqui essa noite porque Deus foi gracioso em lhe permitir que o seu sistema pulmonar continue funcionando. Oxigênio, sangue, veias, artérias, uma leva, outra atrás, coração bombeia e a vida é mantida. Ele renova em você todos os dias o fôlego de vida centenas de vezes. E você tem mais do que razões, no plural, para glorificar, exaltar e depositar a sua confiança ancorada de maneira cabal nele. Mas para uma única coisa: não é para apenas feitos terrenos. Eu não estou dizendo com isso que você não deve recorrer a Deus pelas enfermidades, não. Eu não estou dizendo que você não deve recorrer a Deus pelo emprego. Senhor, abre porta de emprego para que eu possa honrar e sustentar minha família com dignidade. Não. Mas para que você ancore a sua confiança no Senhor pela verdadeira promessa, a salvação em Cristo Jesus. Porque as festas passam, mas a vida continua. Mas continua com quem? Porque se Cristo for deixado de lado aqui nesse primeiro momento, eu garanto a você que as tempestades que virão no futuro serão suficientes para destruir a casa. Aqui ninguém está vendo. Quem está vendo aqui o alicerce dessa igreja? Ninguém está vendo. Mas é a parte que ele segura toda a estrutura que você está vendo. É o fundamento. Cristo deve ser o seu sustentador. Não é um apoio que você busca apenas quando os seus órgãos estão, quando a perna já não está mais dando, aí você, uma muletinha. Às vezes quando você passa por uma cirurgia, pega ali umas muletas. Não. É a única pessoa que você jamais pode se apartar, porque dele vem tudo necessário e suficiente em nossas vidas, pessoais, conjugais e coletiva, de modo geral. Que a boa mão do Senhor, que a misericórdia, a graça, seja de modo transbordante na vida de cada um de vocês, meus irmãos. E que não seja apenas uma festa, mas que seja de fato uma presença constante e inseparável com aquele que faz a verdadeira diferença. Em nome do Senhor Jesus, que Ele aplique em cada coração e traga o temor devido aos amados irmãos. Amém.
Quero convidar a amada igreja, depois desse momento em que ouvimos a palavra de Deus, em que Deus mostrou de modo muito claro o cuidado que Ele ainda tem com cada um de nós. Se coloquem de pé. Nesse momento que cada um esteja recebendo a bênção do Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça bendita do seu Filho amado e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que as doces, inefáveis consolações do Espírito Santo esteja com a amada igreja do Senhor, assim também com toda Israel de Deus, espalhada pela face da terra, ontem, hoje e para todo sempre.